que vai começando. Meu Senhor, Aumentar o volume. em tua presença, a paz invade o meu coração. Em ti está minha confiança, estou seguro em tuas mãos. Se me faltam as forças, ergue-me com teu amor. A tua mão me sustenta, nada me falta, Senhor. Quem espera em ti revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Quem espera em ti revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Sem desanimar, movidos pela força do Senhor, estamos mais uma vez aqui reunidos. Já perguntar aí para o pessoal que está acompanhando, o áudio está legal, a imagem está certinho, né? Se tiver alguma dificuldade, algum problema, travar alguma coisa aí, vocês vão avisando para a gente ir melhorando, né, a nossa comunicação, a nossa transmissão. Que a gente possa, né, já dar início ao nosso encontro, né, respeitando o tempo e, lógico, né, traçando sobre nós o sinal da nossa fé, selando o início desse encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos, um gesto de amor e adoração, para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos, um gesto de amor e adoração. Abba, Emanuel, Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, nós louvamos a tua cruz, nós bendizemos a tua vinda nesta terra. Ó Senhor, nós te bendizemos, maravilhoso és, soberano és, grande tu és. Nós nos entregamos a ti, Senhor, nestes momentos em que vamos orar. Nós nos entregamos a ti e te adoramos. Nós estamos aqui para te adorar de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Senhor, tu és perfeito, tu és grande, tu és fiel, tu és o Deus que cria, que restaura, que salva, que redime. Tu és o Deus que liberta, o Deus que cuida, o Deus que ama. Tu és o puro amor, a infinita misericórdia. Tu és grande, tu és maravilhoso. Rei dos reis, Senhor dos senhores, maravilhoso, soberano, mestre dos mestres, a tua sabedoria. Santo, santo, santo és tu, grande és tu, poderoso és, Senhor. Nós adoramos, bendizemos e agradecemos ao Senhor. Santo és tu,
louvor que a gente acabou de fazer, o Senhor me deu uma experiência nova, com palavras simples nesse louvor. Além de louvar a Deus por aquilo que Ele é, o Senhor me colocou a vontade de louvar a Ele pela internet que está conectando a gente, pelo celular que está transmitindo isso, pela vida de cada um que está conectado junto de nós, rezando, orando. Louvar a Deus por isso. E eu estava louvando, agradecendo a Deus porque isso estava acontecendo. E o entendimento que o Senhor foi me dando durante esse louvor é que nós somos necessitados uns dos outros. E isso direciona exatamente para a oração que o Senhor havia me colocado no coração. Talvez isso foi, na verdade, a porta de abertura para aquilo que Ele tinha me colocado para nós rezarmos. Nesse instante de louvor. Simples, rápido, até simples demais para aquilo que deveria, para a grandiosidade e o poder de Deus. Louvar pela vida uns dos outros. Como é importante isso. Como é importante a gente reconhecer o agir de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus na vida do irmão. Na vida das pessoas que estão ao nosso lado, da nossa família. Na vida das pessoas que nos fortificam pela fé. De cada um de vocês que estão junto conosco rezando mais uma vez. Louvar a Deus por isso. Nos faz enxergar o agir de Deus no outro. E isso é maravilhoso porque é exatamente aquilo que o Espírito Santo havia colocado para nós rezarmos nesse dia. E eu fico feliz com isso porque é algo tão simples, mas que eu mesmo não tinha parado para pensar. O quão grandioso é quando, além de louvar a Deus por aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, nós lembramos de louvar pela vida dos irmãos. Porque nós somos um conjunto de tudo aquilo que nós vivemos e estamos inseridos. E cada um daqueles que estão conosco fazem parte de nós. Sejam atraindo até nós coisas boas ou coisas ruins, fazem parte de nós, independente da situação. Nós somos esse conjunto de experiências com Deus e com os irmãos. E nesse sentido, no dia de hoje, que nós possamos clamar o Espírito Santo de uma forma diferente. Para que o Espírito Santo venha trabalhar e agir no nosso coração, para que nós possamos bem viver, não só mesmo conosco mesmo e com Deus, mas para que a gente possa viver bem com os irmãos. Viver essa harmonia, este amor, esta caridade uns com os outros. Nós sozinhos não conseguimos fazer o bem. Todo o bem que nós fazemos é pela ação do Espírito Santo que mexe em nós. O Espírito Santo que se move em nós faz agirmos com boas intenções. Por isso, nesse dia, abra o teu coração, vamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo, para que Ele possa fazer uma verdadeira transformação aqui dentro de nós, enxergarmos que nós precisamos uns dos outros. Para que o Espírito Santo retire todas as mágoas, todas as chagas que talvez alguém um dia feriu. Que nós possamos esquecer, fechar essas cicatrizes para vivermos bem uns com os outros. Nós precisamos, Espírito Santo, do Teu poder e da Tua unção em nossa vida. Nós precisamos do Teu agir, do Teu mover, Espírito Santo, para primeiramente abrirmos o nosso coração à vontade, ao Teu amor, ao Teu chamado, Senhor. Nós precisamos, Espírito Santo, do Teu agir, para que nós possamos ser um, para que nós possamos viver o amor, a comunidade, a unidade, Senhor, a comum unidade, que nós uns com os outros possamos ser verdadeiramente o corpo de Cristo, completar, Senhor, uns aos outros como membros do corpo de Cristo, como igreja. Venha o Espírito Santo em nosso favor, em nosso auxílio nesta noite, aquebrantando o nosso coração, tirando do nosso coração todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que um dia, Senhor, veio, seja por meio de palavras, de atos, de omissões, Senhor, tudo aquilo que veio de fora para dentro, machucando o nosso coração. Por isso, Espírito Santo,
Santo, nós precisamos do Teu agir, do Teu mover, fazendo uma verdadeira transformação do nosso ser, para que nós possamos viver bem, Espírito Santo, nessa comunidade, para que nós possamos, Espírito Santo, viver de acordo com a vontade do Pai, aquebrantando o nosso orgulho, as nossas mentiras, tudo aquilo, Senhor, que nos distancia, que nos afasta. Vem, Espírito Santo, Senhor, transformando, refazendo, reconstruindo, Espírito Santo, agindo em cada um de nós, para que sejamos verdadeiramente um. A unidade, Espírito Santo, nós precisamos, principalmente pela autoridade de Jesus, do vosso Espírito Santo, estar visitando cada família, cada casa que nos acolhe, cada um que nos acompanha através do Instagram, Facebook, aqueles que estiverem em oração, Pai Santo, Espírito Santo, vem agindo em cada casa, verdadeiramente, como em cada coração, transformando, fazendo-nos, Senhor, estar puros por Cristo, mostrando-nos a verdade, Senhor, a verdade de viver este amor, esta fraternidade, esta caridade. Vem, Espírito Santo, ser o poder do Pai, fazendo com que nós estejamos preparados, Senhor, para acolher, para amar, para agir de acordo com a tua vontade, Espírito Santo, e assim ser verdadeiramente fiéis à tua vontade, ao teu chamado, Senhor, com amor de servir, com desejo, Senhor, de viver esta entrega, esta doação. Vem com a tua unção e o poder, Espírito Santo, preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso coração, fazendo-nos pleno na presença da tua graça. Ora, Maria, Madre, Canta, Baixoia, Madre, vem, ó Senhor, com tua unção, vá visitando cada casa, cada família. Vem, ora, Baixoia, Madre, quebra, Senhor, todos os nomes, todas as paredes, todas as cidades da tua glória, toda a cegueira espiritual, todas as chagas que um dia, Senhor Deus, que puderam se fechar os corações para isso, comunidade, Senhor, vem com o teu Espírito, vem fazendo, Senhor, com amor, com sensibilidade, com teu toque, agindo nos corações, agindo nas famílias que são as primeiras comunidades, fazendo, Senhor Jesus Cristo, com que as famílias vivam a unidade, e assim, Senhor, na sociedade sejam verdadeiramente membro e corpo de Cristo. Vem, Senhor, com o teu Santo Espírito, fazendo a tua obra e a tua vontade nesta noite. Ora, Maria, Madre, Canta, la Baixoia, Madre, ora,
Oya mandere larabaso ya mandere cantarabaso ya mandere. Urra mandere larabandere larabaso ya mandere cantarabaso ya mandere. Urra mandere laramaso ya mandere larabaso ya mandere larabaso larabai laramandere. Oya mandere cantarabaso ya mandere larabaso cantarabaso ya laramandere. Urra mandere larabaso ya mandere cantarabaso ya mandere larabaso ya mandere. Urra mandere larabaso ya O Senhor me mostra como uma pessoa presa dentro dela mesma, como se estivesse num breu, no escuro. E ali ela tenta se encontrar, mas não encontra nada. O Senhor me mostrava duas coisas. O Senhor me mostrava um balanço. Alguém estava balançando. Só que quem estava sentado neste balanço era um sapo. E esse sapo, ele tinha a sua coroa. E ao mesmo tempo eu via como que uma grande cachoeira que vinha, mas não aquelas cenas bonitas que a gente conhece de cachoeiras, não. Era uma cachoeira agressiva que vinha inundando, que vinha quebrantando todas as coisas que tinham ao redor, flores e pedras. E eu quero confirmar que o discernimento era que estava corações que estavam sufocados, que estavam atribulados. E este balanço, quem estava sentado no coração não era Jesus, era um sapo. Talvez você colocou problemas, pessoas, situações no lugar do trono que é de Jesus. Tem uma música que diz: eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Sabe de cabeça, não? Se não souber, não precisa. Coloca a mão no teu coração. Sim, é num ato de fé. Talvez você já tenha escutado isso muitas vezes. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos. Porque normalmente isso nos leva a um momento de intimidade, um momento conosco mesmo. Nesse ato de fé, mais uma vez, com a mão sobre o seu coração, ouça essa música e faça dela a tua oração, rápida, somente esse refrão, para que nós possamos bem acolher a palavra de Deus. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, Independente daquilo que tu já passou, que tu já viveu,
Abra as portas do teu coração. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pai e mãe sendo restaurados a partir da palavra de Deus. Pai e mãe sendo restaurados a partir da palavra de Deus. Que a gente possa preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. E num ato de fé, pedir ao Espírito Santo que venha conduzindo o Renato nesse momento da pregação. Pedir ao Espírito Santo que conduza, que faça do Renato o canal da graça de Deus, dos dons de Deus, das profecias. Que seja o Renato, Senhor, instrumento útil em tuas mãos, ferramenta afinada para fazer a tua obra, para fazer, Senhor Jesus Cristo, acontecer. Usa, Senhor, do sim, do chamado, do ministério, do preparo do Renato, Senhor, a teu favor para fazer a tua obra. Que seja o Renato, Senhor, hoje, a tua voz sendo proclamada para todos nós, sendo falada. Que seja, Senhor, o Renato a tua face, pela ação do Espírito Santo, pelo poder e pela unção. Dai a ele autoridade, Senhor, para falar em teu nome. Derrama sobre ele, Senhor, a ousadia de evangelizar. Ó Mãe, passa à frente, conduze o Renato nessa pregação. Leva, se preciso, Mãe, no teu colo, para que seja ele, hoje e sempre, conduzido por ti e pelo Espírito Santo, que é teu esposo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Uma coisa que eu já quero iniciar pedindo para você que me ouve, tira esse tempinho. Eu não sei se você está com algum compromisso, se você de fato está assistindo essa live, participando conosco, orando conosco, ou se você está apenas escutando. Mas eu convido você a participar desse momento. Nós vamos entender hoje a importância da unidade. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O rema que o Senhor colocava no coração do núcleo, através de emoções, através da Sagrada Escritura, vai direcionar toda essa pregação à multidão dos fiéis. Era um só coração e uma só alma. A gente vai entender que o tema e o rema estão muito interligados. O tema é a vida em comunidade. E essa verdade de fé, principalmente em Atos dos Apóstolos, nós vamos entender, nós vamos ler hoje e através da pregação, nós vamos ver que aquilo que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, é a mesma coisa que a igreja primitiva viveu. Atos 2, versículo 42 diz assim:
A versão da Bíblia, a tradução é da Ave Maria. Sumário já diz que é a primeira comunidade, então aqui a gente já vai entender que exatamente o tema Vida em Comunidade já está até no título aqui. Diz assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, eu quero dar uma percorrida na Sagrada Escritura. Eu, em particular, sempre gostei muito de Atos dos Apóstolos. Algumas características sempre me chamaram a atenção. Uma delas é que o nosso movimento, o movimento da renovação carismática, tem o carisma. A gente, quando lê Atos dos Apóstolos, a gente vê claramente que aquilo que a gente vivencia nos grupos de oração, no núcleo, o batismo no Espírito Santo, a gente vê que a realidade do movimento da renovação carismática tem realmente a característica, a identidade da igreja primitiva. Sabemos que a igreja ela é imensa, sabemos que a igreja ela tem muitos membros, que Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, mas tem alguns detalhes aqui que eu quero partilhar para a gente juntos entender o que é necessário para que se cumpra essa palavrinha unidade. Porque ser um só coração, uma só alma, é uma unidade. E a cada dia mais a gente sabe que a dificuldade de ter essa unidade ela é muito grande. Dentro de uma casa, entre os familiares, muitas vezes. Às vezes tem situações que não tem unidade nem entre marido e mulher. Às vezes tem situações que não tem unidade entre parentes. Quanto mais igreja. E a gente vai entender durante a pregação por que às vezes isso não está acontecendo. Eu quero começar falando sobre o Atos 2 mesmo, não no versículo 42, mas no início. O que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? O cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo. A gente vai ver ali que pessoas limitadas, pessoas pecadoras, assim como nós, a gente vai ver pessoas que tinham medo, dúvida, pessoas que estavam vendo que o próprio rei deles, que era Jesus, ali tinha morrido, eles estavam com medo de ser presos também, e tantas coisas que talvez podem ter vindo no coração de cada um que estava lá. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. A gente vai ver que a nossa igreja tinha como característica se reunir. A gente vai ver isso durante o Ato dos Apóstolos. Se reuniram, esperaram o cumprimento. Pessoas medrosas, pessoas com limitações. Mas quando o Espírito Santo veio, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles apóstolos, Pedro, o primeiro líder da igreja, o primeiro papa, se levanta com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Ele começa a pregar a palavra de Deus. E a gente vai ver ali que muito claramente os carismas, a manifestação, a epifania do Senhor começa a se concretizar, porque era promessa do Antigo Testamento.
começa a se cumprir na igreja. Pessoas eram curadas, milagres, prodígios. E a gente vai ver que aqui, eu li no versículo 42, que a igreja foi crescendo, as pessoas estavam a caminho da salvação, elas já sabiam quem era Jesus. Muitas pessoas, com certeza, não está detalhado isso na palavra, mas com certeza, quantas pessoas que estavam seguindo a Jesus, que ao longo desse segmento desistiram, ficaram com medo e foram embora. Mas com certeza, quando eles perceberam que Pedro começa a falar de Jesus que estava ressuscitado, começa com autoridade a dizer: aquele que vocês mataram está vivo, ressuscitou. Imaginem a alegria daqueles que lá no fundo do coração pensavam assim: eu sei quem é esse Senhor, eu sei quem é esse Jesus que esse cara aí está falando. Imaginem a alegria de muita gente que começou a escutar: opa, esse Jesus, aquilo que ele estava falando então não era uma historinha, não, é real. E a gente vê claramente que foi crescendo e rapidamente foi se difundindo o Evangelho. E ali vai falar de novo aquilo que eu falei. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum. Vejam que essa realidade, reunião, a gente pode pensar, primeira coisa que a gente pode pensar, reunião fisicamente. Sim, a gente pode fazer essa analogia que quando a gente fala reunião, a gente vai imaginar uma reunião, é um grupo de pessoas que estão no mesmo lugar. Atos dos Apóstolos, aqui mais uma vez. Mas a gente vai entender mais à frente que essa unidade, ela está muito mais, escuta o que eu vou dizer, muito mais alicerçada, espiritualmente falando. Em espírito nós estamos muito mais unidos. Se nós entendesse a grandiosidade de estar unido em espírito, a grandiosidade de ser um só corpo em Cristo, como o próprio Jesus, quando fala a samaritana, fala que os verdadeiros adoradores iriam adorar ao Pai em espírito e em verdade. Nós temos que entender, Hebreus também diz que o justo viverá pela fé. Quantas pessoas que perderam a fé porque olham as coisas de Deus com os olhos da carne, que tentam tocar, que tentam medir o milagre, que tentam compreender primeiro para depois agir. Que confiança que é essa? Como é que vai ter unidade nos corações das pessoas que não confiam verdadeiramente em Deus? Dizem que têm fé, mas não são capazes de esperar no Senhor. Dizem que crê no Senhor, mas quando vai ver as atitudes daquela pessoa, não condiz com quem aquela pessoa diz que é seguidora. Eu sou seguidor de Jesus, mas na oração, o Espírito Santo trazia claramente, mas quem está sentado no trono do coração não é Jesus. É a doença, é o familiar, é outra pessoa da família, é o egoísmo, o orgulho, os pecados, mas Jesus está escondido em algum lugar. Quando a gente fala que Jesus é a cabeça, a gente tem que entender que Ele está acima de nós. E entre nós tem que ter unidade. Mas como é que vai ter unidade no outro se não tem unidade em mim mesmo? Quando a gente entende que Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, é porque para mim poder amar o próximo, primeiramente eu tenho que me conhecer, eu tenho que me amar, eu tenho que amar a Deus. Para ter unidade entre as pessoas, primeiramente o meu coração tem que estar unido a Cristo. Unidos em um só coração também significa em um só propósito de fé. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam seguindo aqui, os apóstolos,
todos eles estavam tendo o mesmo coração. Quando a gente fala na Bíblia o mesmo coração, eu também recordo da palavra de Paulo que dizia: tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades, tudo que está em mim precisa ser igual a de Jesus. Para ter unidade entre nós, eu tenho que chegar no Guilherme, na minha esposa, na Gabi, e eu tenho que encontrar nela Jesus. Aí eu vou ver que nós temos em comum. Isso significa ser um só coração e uma só alma. Mas tem uma realidade. E é isso, é aí que eu quero entrar. Aconteceu também com eles, com os seguidores da igreja primitiva. Atos 3 tem um milagre. Deus fazendo milagre, o Espírito Santo usando. Chega a ter uma parte ali que fala que até a sombra de Pedro curava os endemoniados, os coxos, as pessoas que estavam enfermas. As pessoas traziam as macas e colocavam no chão, fazia filas para onde ao menos a sombra de Pedro tocasse naquelas pessoas e elas eram curadas. Então a gente vê Deus agindo poderosamente, mas eu sei de uma coisa, que isso não é de hoje, não é de 2000 anos atrás, é de 4000 anos atrás. Deus viu no homem uma dificuldade tremenda de reconhecer Deus como Senhor, de entender que para mim ser feliz, eu tenho que estar em unidade com a vontade de Deus. E aqui não foi diferente. Atos 4. O que acontece ali de novo? Prisão de Pedro e de João. Deus permitindo mais uma vez que o seu líder seja preso. Quantas pessoas, não está escrito, mas quantas pessoas devem ter falado: mataram Jesus, agora prenderam Pedro, vão matar também. Quantas pessoas pensaram isso? Quantas pessoas começaram está acontecendo de novo. Achei que agora ia. Agora que o Senhor estava agindo, estava vindo cura, estava vindo milagre. De repente, prendem de novo Pedro. Gente, a gente olha para essas histórias da palavra. São verdades de fé. Não é uma historinha da carochinha, não é uma poesia, uma ficção científica. Não é um filme do Hollywood, onde a gente pode usar a nossa imaginação para inventar algo. É a realidade miserável do ser humano. É isso que eu quero dizer. É a realidade miserável nossa do ser humano, que não consegue verdadeiramente acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, mas não tá bom, né? A primeira dificuldade, o primeiro problema, cadê aquela unidade? Cadê aquele coração unido do irmão? Nossa, que alegria, que maravilha, eu louvo esse Deus maravilhoso. Daí vem o primeiro problema, já começa a reclamar, O que vocês acham que aconteceu aqui? Tiraram os olhos de Jesus e olharam para Pedro. Pedro está preso. E aí? O que aconteceu com a fé de muitos? Murchou. Alguém escreveu ali, eu não sei quem escreveu, que o Senhor queria curar corações que tinham perdido a fé. Eu confirmo isso, porque foi isso que Deus colocava no meu coração. Eu escrevi aqui também: um dos problemas é falta de fé. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele vai permitindo acontecer situações físicas, seja na própria pessoa, seja na família, para que essa unidade ela seja em Cristo. Essa comunhão ela tem que ser entre os corações. Mesmo que haja diferença de pensamento, mesmo que haja uma diferença de caráter no sentido psicológico, meu caráter, meu gênio, meu temperamento, ele pode ser diferente do meu irmão, da minha esposa, mas o meu centro, o meu foco tem que ser Jesus Cristo. Veio o problema, veio a dificuldade, mas o que aconteceu? Atos 4:23.
Oração dos fiéis pelos apóstolos libertados. Amados e amadas de Deus, a igreja orava. A igreja tinha seus defeitos, mas talvez hoje o que está faltando é oração. Ao invés de nós ficar olhando para o problema, ao invés de nós ficar medindo o milagre, será que está acontecendo mesmo? Pessoas não dobram mais o joelho para orar. As pessoas não se reúnem mais em famílias para rezar o terço. Às vezes fazem esforço para fazer tanta coisa nessa terra. Mesmo com essa pandemia, tem gente que dá um jeitinho de sair, que era para ficar em casa. Claro, se é uma necessidade, às vezes, no meu caso, eu não tenho como ficar em casa, minha empresa está trabalhando. Mas às vezes a gente faz coisas, se esforça para fazer algo, humanamente falando, que até não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas sabe qual é o problema? Ninguém está falando aqui de certo ou errado. Não estou entrando em detalhes. Mas estou falando uma realidade que é um problema para a igreja. Nós temos que se esforçar para estar com o Senhor. Eu sou responsável pela felicidade da minha esposa. Ela é responsável pela minha felicidade. Nós temos que colocar Jesus no centro do nosso casamento, para que a nossa alegria seja completa. Nós temos que tirar tempo para estar com o Senhor. Vamos nos reunir para orar. Vamos nos reunir para pedir que o Espírito Santo possa agir. Sim, Ele pode. O Espírito Santo pode fazer muita coisa que eu não consigo com as minhas palavras. Ainda que eu pregue o Evangelho para a pessoa, se o Espírito Santo não agir, aquela palavra talvez ela vai ser roubada pelo demônio. Pregue o Evangelho. Seja exemplo de Deus para as pessoas, mas ore, porque a oração ela vai fazer com que aquilo germine. A semente vai dar frutos. E é isso que vai dar o entendimento. Os apóstolos eles estavam sendo perseguidos por causa da palavra, não era por causa da ideia deles. Tem gente que está sendo perseguido porque merece e diz que é o Evangelho. A pessoa fala de todo mundo, faz confusão com todo mundo, daí as pessoas... Normalmente, plantou, está colhendo. Aí está dizendo, porque eu sou de Deus, eu estou sendo perseguido. Não, gente. E nós estamos entendendo errado. A perseguição da palavra é por causa de Jesus. É por causa de Jesus, o sangue de Jesus que está selado em mim. Por causa do batismo. Eu sou membro de Cristo, membro do corpo de Cristo. Eu vou ser perseguido por causa de Jesus. Agora, se eu estou sendo perseguido por causa de mim mesmo, cuidado, gente. A gente não conhece Jesus como deveria. Nós temos que entender que essa unidade, ela só será possível se os corações estiverem ligados a Cristo. Mas eu quero dizer uma realidade para vocês. Pedro, Paulo, eles tiveram seus problemas humanos. A gente vê na palavra de Deus que Paulo foi preso. Amém? Por causa de Cristo. Mas não impediu ele de estar ainda escrevendo cartas. A gente vai ver na palavra de Deus que ele escrevia carta aos Éfesos, aos Gálatas. Ou seja, a palavra não se deixa acorrentar. Isso que o Gui falava no início, não sei se você prestou atenção, ele falava sobre a internet. E eu também sentia no meu coração esse mesmo discernimento. Através dos meios de comunicação, através da internet, Facebook, Instagram, nós estamos ligados em espírito. Estamos vivendo a comunidade cristã. Mesmo com a pandemia, nós podemos. O nosso grupo de oração não parou. Nós oramos, nós fizemos estudos, porque nós sabemos que nós não nos pertencemos. Isso tem que estar gravado. Nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Cristo. Então nós não podemos colocar as coisas na frente de Jesus. Mas Jesus tem que ser o centro, tem que ser
aquele que está à frente de cada um de nós. Então, amados e amadas, eu quero dizer para vocês que tem umas coisinhas, eu vou até ler. Eu quero ler para a gente prestar bastante atenção. Aqui diz, em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, que aquilo que confirma que nós, uma pessoa confirma em nós e fala para nós, geme dentro de nós, que nós somos de Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a ir além. O Espírito Santo dá força, o Espírito Santo renova, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo convence. Então, existe um problema, o pecado. Aqui eu anotei algumas coisas que o Espírito Santo me mostrava. Inveja, mágoa, rinchas, julgamentos, falta de perdão, espírito de discórdia, falsas doutrinas, aquilo que eu dizia. Quantas doutrinas que estão entrando no coração de pessoas que se dizem conhecer a Igreja Católica, o corpo de Cristo, e a falsa doutrina entra no coração e não vê. Falsas doutrinas também atrapalham essa unidade. Falta de amor. E por último, falta de fé. Isso que eu citei até agora são aquilo que tem impedido essa unidade. No final, após a pregação da palavra, o Espírito Santo colocava em oração para a gente fazer uma oração pedindo que aquilo que é bloqueio, aquilo que é empecilho da graça de Deus, dessa unidade nos corações da igreja. Eu não estou dizendo renovação carismática, eu estou dizendo igreja. Prestem atenção. Igreja, corpo de Cristo, precisa ter unidade. Nós precisamos ter tudo em comum. E para a gente aprender um pouquinho, isso é muito importante que eu vou dizer agora, preste atenção. Eu anotei aqui. A igreja, que a gente está falando até agora em comunidade, né? Igreja, comunidade, povo, assembleia, tudo isso é a mesma coisa. Tudo isso são sinônimos. Sabe que eu já ouvi, infelizmente, muitas pessoas têm dito isso. Para ter unidade, eu preciso estar dentro da palavra. Isso é uma coisa que Deus colocava no meu coração. Eu preciso estar andando conforme a palavra de Deus. Mas vocês sabiam que a palavra de Deus, ela foi dada depois? Vocês sabiam que primeiramente Deus formou o povo? Vocês sabiam disso? Não precisava, mas eu vou usar a própria Bíblia, a Sagrada Escritura, para dizer isso. Lá em Êxodo, a gente vai ver Moisés. Ele tinha intimidade com Deus. Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo. Aquele homem, assim como Pedro, tinha suas limitações. Moisés, que teve uma das maiores experiências, ele subiu ao Monte Horebe e ele viu lá, naquele espetáculo, a palavra de Deus deixa claro isso, espetáculo, a sarça ardente. Moisés sobe até o monte e ele vê lá a glória de Deus. Vejam, gente, que não foi só uma vez que Moisés subiu lá. A palavra de Deus vai dizer que ele ia várias vezes. E ali, uma dessas vezes que ele foi, Deus deu a palavra para ele, os 10 mandamentos. Ali o povo já existia, depois veio a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente entenda que a nossa igreja, ela não é a igreja da Bíblia, ela é a igreja de Jesus Cristo, o Logos, a palavra. Jesus é a palavra, o verbo eterno do Pai. Jesus é aquele que é a cabeça, o corpo é a igreja. Então a nossa igreja acredita que a palavra de Deus não é só a Bíblia, mas é a Bíblia, é a tradição e é o magistério, é o tripé da nossa fé. E essa verdade confirma no meu coração e me faz entender que essa é a realidade que todos deveriam saber, principalmente quem se diz ser católico, que conhece Jesus.
deveria saber que a palavra de Deus é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Como vai ter unidade entre os corações de pessoas que não pensam igual? Como vai ter unidade na igreja se dentro do movimento da renovação tem pessoas pregando igual protestante? Não! Nós temos que ser católicos, genuínos. A igreja primitiva era um só coração e uma só alma. Então tudo aquilo que não é de Deus precisa ser tirado do nosso meio, para que haja comunhão entre nós e Deus. Eu quero convidar você que talvez está vivendo isso. Talvez você está vivendo essa realidade de mágoa, falta de perdão. Talvez você tenha dúvida na fé, falta de amor. Não sei qual é a realidade. Talvez você vai ser tocado por Deus para orar por alguém que está passando por algo. Coloca tudo isso agora. Jesus carregou na cruz toda a enfermidade. Ele sofreu, foi humilhado por causa das nossas transgressões. Vai dizer Isaías 53. Mas que para isso se cumprir verdadeiramente na minha e na tua vida, diz a palavra de Deus que tudo era incomum. Detalhe, ali está dizendo que tudo era incomum, até mesmo os bens. Sabemos que essa realidade hoje mudou. Sabemos que hoje não tem como nós ter tudo em comum falando materialmente. Mas espiritualmente nós temos que ter em comum. Nós temos que pensar como Cristo pensou. A grande missão do Espírito Santo é formar outros Cristos. A grande missão do Espírito Santo é transformar o meu coração igual ao de Jesus. Por isso nós vamos colocar aos pés da cruz de Jesus do Calvário toda inveja, toda mágoa, toda falta de perdão, tudo aquilo que tem atrapalhado essa unidade entre os corações, todo bloqueio psicológico, preconceitos que muitas pessoas têm, que só chegam diante de uma pessoa e já fica julgando aquela pessoa achando que é melhor do que ela, só porque é de um grupo de oração, só porque é servo é melhor do que os outros. Não, nós somos todos iguais e nós queremos colocar tudo aos pés do Senhor. Queremos colocar tudo isso diante da cruz de Jesus, para que o Senhor possa realmente tornar o nosso coração igual ao dele. Tudo aquilo, Espírito Santo, que está na realidade de cada um, começando por nós aqui e cada um que está ouvindo nesse momento, vai apresentando diante da cruz do Senhor os teus familiares. Talvez o teu coração precisa ser renovado, talvez o teu coração precisa ser restaurado, talvez o seu coração precisa de fé. Sim, Senhor, venha em auxílio da realidade de cada família, de cada pessoa, de cada grupo de oração, de cada movimento da igreja, de cada pessoa que me ouve, que nos ouve nesse momento. Venha com a tua presença, Senhor Jesus, venha com a tua presença, Espírito Santo, e venha renovando para que nós sejamos um como tu és, para que Jesus seja o centro, para que Jesus realmente reine em nossas vidas, para que nós sejamos como os apóstolos, um só coração e uma só alma, e nós possamos viver uma vida em comunidade, pela graça do Espírito Santo, porque a palavra de Deus vai dizer que onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então sejamos livres na presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recados paroquiais. Louvado seja Deus por mais esse encontro. Louvado seja Deus pela vida de cada um, pelo sim, pela participação, por este momento
em que a gente consegue ser um, em que a gente consegue estar em unidade por meio da oração, por meio do Espírito Santo. Isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, que a gente nunca esqueça disso, porque nós não somos autossuficientes. Amém? Amém. Um recado, né? Nós seguiremos, né, nossas transmissões online aqui no Instagram, também no Facebook. Nós pedimos, né, para sempre que quem tiver alguma intenção, né, se quiser colocar no decorrer da live, às 18 horas nós temos o Santo Terço, onde nós apresentamos também as nossas intenções, as intenções das pessoas que pedem nos nossos grupos de oração, né? Então quem quiser sempre colocar o seu pedido, a sua intenção de oração, pode estar fazendo isso, né, no chat, tanto aqui na transmissão como antes também no terço. A gente pede, né, para quem está participando aí, que faça uma selfie com a sua família, com quem esteve acompanhando, né? Poste no seu story, marque o grupo, porque é uma forma de nós evangelizarmos. Usando as redes sociais, nós conseguimos mostrar muitas vezes para as pessoas, lógico, não para se aparecer, entendam isso, mas para as pessoas que às vezes têm esse entendimento de que é um grupo para jovens, não faz parte de mim. Não. Quem participa, nós sabemos que é um encontro onde nós buscamos o Espírito Santo, sejam jovens, adultos, idosos. A igreja é um só corpo, a unidade. Viver em Cristo é isso. A gente não olha, né, para essas idades. Então ainda há muitas pessoas que olham dessa forma. Então quando a gente faz essa divulgação, a gente coloca nos stories, as pessoas vão vendo que a participação é agradável, é acolhida. Viver um só corpo, viver em comunidade é isso, é ter essa acolhida. Então que a gente possa fazer isso, né? Faz uma selfie aí com quem está participando, o pessoal vai botando os comentários aí, né? E a gente fica feliz com isso, né? Essa participação, esse envolvimento. E isso alegra o nosso coração, isso nos faz ver que sim, nós somos um só, nós dividimos esse mesmo amor. E, para a gente encerrar, né, nós estamos com o tempo aí apertado, vamos pedir, né, para que o Espírito Santo se mova na nossa vida, que pela intercessão dos anjos e santos, a gente possa viver esta unidade na nossa casa, no nosso trabalho. Nós já dizemos, né, o bairro, a comunidade onde a gente vive, né, uma comunidade, uma unidade, comum unidade, né, a formação da palavra. Então que nós possamos viver isso, através das bênçãos de Deus, através da intercessão dos santos, através do manto de Nossa Senhora que nos protege aí de tantas e tantas enrascadas, nos ajuda a nos manter unidos, né? Quantas vezes o diabo vem para dividir, vem para separar, mas graças ao manto de Nossa Senhora a gente está aí guardadinho e permanece unido. Então, que a gente possa estender as nossas mãos como alguém que vai receber. Mesmo quando alguém vai entregar alguma coisa para você, você vai receber. É assim que nós devemos receber as bênçãos de Deus, que nós recebemos sempre. Que pela intercessão de São Padre Pio, São Miguel Arcanjo, Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora de Fátima, peça ao seu santo de devoção as bênçãos, né? Coloque, traga no seu coração o seu santo de devoção. Que o Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão de todos os anjos e santos, derrame sobre nós as suas bênçãos e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria também. Não esqueçam de marcar, né, fazer um story. E até domingo que vem. Quero adorar-te. Quero te servir. Quero transmitir. Deus, quero louvar-te. Deus, quero louvar-te. Quero adorar-te. Sempre ao cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando, vivendo o amor, erguendo os meus braços.